por exemplo, você pode subir ali e ficar ali na galeria, nos próximos cultos, é claro, se você assim preferir. Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, eu quero dar ênfase aí no verso 17 até o verso 19, que diz assim: Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18, bem forte. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que se vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, te louvamos pela riqueza das Tuas palavras, Pai, que estão aqui nesse texto. Muito obrigado pelo privilégio, a bênção de estarmos lendo a Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê ampla visão, e que essa visão dada pela Tua palavra seja aplicada neste tempo, nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 3 é a carta, a partir do verso 14, é a carta à igreja de Laodiceia. Nós percorremos por 2 cultos aí, pelos versículos 14 até o versículo 17, ainda que o versículo 16, ainda que no último culto nós abordamos o versículo 17 e 18, mas não foi possível prosseguir muito a respeito. E eu quero, assim, ministrar nesta noite a palavra de Deus, dando ênfase aqui, dando continuidade ao que nós começamos. Você sabe, a igreja de Laodiceia é a igreja rica, tão rica que no ano 60, basicamente, houve um terremoto naquela cidade, era o segundo. No primeiro, no ano 17 a.C., ela recebeu apoio do governo do imperador para a reconstrução. No segundo terremoto, ela se colocou diante do império como autossuficiente. Eles mandaram mensagem ao imperador, o imperador da época, Tibério, e ele recebeu a mensagem daqueles irmãos, daquela cidade, aliás, dizendo: não precisa enviar recursos, porque nós mesmos vamos reconstruir. E eles reconstruíram do jeito que eles quiseram reconstruir, por sinal, fizeram um excelente trabalho, porque a fama de Laodiceia era uma fama extraordinária, dado as suas construções. E é claro, na segunda reconstrução feita por eles, na cidade, não é a igreja, a cidade. E nesse texto, eles recebem o impacto de Jesus diante de uma fala que eles estavam acostumados a falar. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14, sobre a seriedade do que Jesus disse àqueles irmãos. Ele declara que ele é o amém, sim, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira, que significa que ele estava sabendo de tudo que eles tinham feito. Ele presenciou o comportamento da igreja. E ele diz isso no verso 18, no verso 17, quando ele repete: dizes, os irmãos daquela igreja, eles diziam: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles declararam isso para Deus. Eles não tinham absolutamente nenhuma necessidade. E aqui, irmãos, é uma clara influência do que aconteceu na cidade, e agora eles diziam para o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, que estava ouvindo deles que eles não precisavam de nada. Eu repito, a cidade era imponente e autossuficiente perante seu imperador de Roma. Roma não precisava se preocupar financeiramente com Laodiceia. E isso influenciou a igreja, porque eles disseram a mesma coisa para Deus. Meus irmãos, isso é absolutamente sério. E aí, no último culto, nós observamos muito bem em Romanos, capítulo 7,
os versículos 14 ao 25, aonde, com a ênfase aí no verso 21, aonde Paulo diz assim: assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Por isso, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. E aí Paulo diz no verso 24 do capítulo 7 de Romanos, eu estou só citando mesmo, não precisa se abrir, mas no verso 24 ele diz: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que nós estamos vendo no texto de Romanos 7 é que a condição do crente é de ficar absolutamente ciente da sua realidade. Ele ainda não está na glória, ele ainda não está na presença de Deus, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais pranto. Ele não está ainda com o corpo glorificado que receberemos na vinda do Senhor. Nós teremos o nosso corpo transformado. Isso significa que a influência desse corpo humano caído no pecado, oriundo de Adão, falho pela queda de Adão, não existirá mais. De forma que esses irmãos de Laodiceia, eles deveriam ter esta consciência. E eu quero deixar claro, irmãos, que a igreja de Laodiceia, ela recebeu influência de Paulo. A Laodiceia ficava perto de Colossos, e Paulo chega a citar Laodiceia em suas cartas. Eles foram abençoados com o evangelho e com a profundidade dele no aperfeiçoamento que Deus trouxe por meio do apóstolo Paulo. Então, como que não preciso de nada? Meus irmãos, nós ainda estamos em uma batalha. E para entender melhor, nós percorremos aqui o texto de Gálatas 5, versículo 16 em diante, que diz que há em nós uma luta. O Espírito Santo que há em nós, ele batalha contra a carne batalha contra o Espírito, para que nós, essa batalha para buscar definir o que vai acontecer. O Espírito Santo quer nos conduzir à obediência. A carne quer que nos prostremos aos desejos da carne, o qual você encontra no texto de Gálatas 5, a partir do verso 16, que há uma infinidade de desejos que lutam interiormente para conduzir a vida do crente. Só há uma solução para isso: declarar mortos para o pecado, mortos com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, e assim como Cristo foi crucificado, assim eu ando. Só há um jeito de vencer os desejos da carne. E estas pessoas, discípulos de Jesus, elas devem viver na dependência de Deus. Portanto, não há brecha, não há margem para dizer: não tenho falta de nada, rico sou. Não há como dizer isso. E é claro, nós já percorremos que tipo de riqueza eles estavam falando, mas aí você pode encontrar na última mensagem. Depois nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, onde a ênfase também é nesta condição nossa, pequena, miúda, que só em Cristo eu posso alcançar satisfação. Continuando ainda, eu gostaria que você abrisse no texto de 2 Pedro, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Veja bem, a estrutura do crente, ela deve ser regida pelo entendimento bíblico. Capítulo 1 de 2 Pedro, abra sua Bíblia. O versículo 3 diz assim: pelo poder de Deus pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja bem, aquele que nos chamou para a sua própria glória
e virtude. Não é nada nosso, é tudo dele. Amém, queridos? Por meio deles, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Mais uma vez aí, tudo vem de Deus, não é nada nosso, não temos nada, irmãos, tudo é do Senhor, glória a Deus por isso. Continuando, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, olha só, é uma caminhada, irmãos. Vamos ler de novo, verso 8. Por estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego. Que coisas são essas? Todo o conhecimento de que nós fomos constituídos em Deus, filhos abençoados, compartilhando da natureza divina, mediante esse amor maravilhoso. E aí, continuando, cego, vendo o sol que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, isso aqui é de bater no rosto da gente. A pessoa se tornou cega e esquecida da purificação dos seus antigos pecados. Lembra quando eu sempre digo aqui, né? Eu sempre recordo isso. Meu irmão, você quer saber uma forma de você perdoar as pessoas? Lembre de você, meu querido. Você era trabalho, ou era só eu que dava trabalho para minha mãe? Meus irmãos, eu dei muito desgosto para minha mãe. Pense no trabalho que eu dava. E eu quero aqui dizer que você não é diferente, não é? Você não era santo, você não ficava lá na sua casa voando de um lado para o outro, que nem anjo. Então lembre de você. Fulano é muito difícil, pastor. Você também era. E Deus te abençoou. Se você não suporta as dificuldades dos outros, você pode não ter tido nenhuma. Se você não teve, louvado seja Deus. Você nasceu num lar cristão, seus pais eram uma bênção, sua mãe. Você nunca teve problema, nunca enfrentou problema nenhum. Nunca passou dificuldade, nunca teve uma falha que lhe causasse mágoa, tristeza. Ou seja, irmãos, isso não existe. Todo mundo sabe onde o sapato já apertou e aonde está apertando. Então, o que Paulo nos ensina, e aqui o apóstolo Pedro, é que nós precisamos dessa consciência. Então, os irmãos de Laodiceia estavam fora da visão. Continuando aí o verso 10, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Repita aí, bem forte, ouvindo a sua voz aí, meu irmão. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Quantos foram salvos aí em Cristo Jesus? Quantos são salvos aí? Você foi eleito, O texto está dizendo que você tem que procurar confirmar essa eleição. O que significa isso? Eu vou andar de fé em fé, de glória em glória, caminhando, crescendo na fé, vivendo em abundância na presença de Deus, e eu estou falando da comunhão pessoal com Deus. Meu irmão, você tem que ter prazer na palavra. Irmãos, o que é o avivamento? Hoje na oração falei sobre isso, né, pedindo a Deus. O que é um avivamento genuíno? O avivamento é seguido da pregação da palavra no poder do Espírito sendo pregado.
O avivamento é seguido de pessoas compreendendo os seus pecados, vendo os seus pecados e se arrependendo. O avivamento é composto de pessoas que amam a Deus, amam sua palavra, portanto, têm prazer na oração, prazer na leitura da palavra e no viver a Escritura. Nós somos uma comunidade de fé. Isso significa que nós temos que ter uma vida fervorosa. O que é fervor? Irmãos, o que nós vimos hoje aqui não é o momento de dízimos e oferta mais esquisito que você já viu, no bom sentido. Não é? Qual era o entendimento de dízimos e oferta? Cantou, beleza, vamos orar consagrando as ofertas dos dízimos. Mas não, meu irmão, é hora da gente orar, da gente ser recebido, abençoado, cheio do Espírito. E Deus faz do jeito que Ele quer. E é muito bom quando a gente vê a igreja. Eu estava aqui de cima vendo, e eu via crianças se derramando, eu via pessoas prostradas, e ninguém ordenou. Eu disse aqui, quando você vier, você se prostra, né? Ou você ora uns pelos outros. Não, irmãos, o Espírito Santo conduz todas as coisas. E eu creio plenamente que todos, se não todos, a grande maioria que veio à frente teve uma experiência tremenda com Deus, uma experiência de restauração, de libertação, de quebrantamento. Pastor, e quem não sentiu nada? Meu irmão, a obra é pela fé, não é pelo sentir. Você vai ter fé e você vai sentir, pode ser daqui um tempo, daqui um ano. Que Deus abençoe e você tenha a experiência que eu tive. Eu, quando falo sobre isso, eu quase sempre me lembro que eu passei alguns anos, eu acredito que quase 3 anos, onde eu não sentia a presença de Deus, eu não tinha uma experiência forte com Deus, mas continuava pregando e as coisas acontecendo e orando pelas pessoas e ministrando palavra de Deus para as pessoas, ou seja, tendo experiência, mas para os outros. Eu não tinha uma experiência daquelas assim, acabei de orar e senti o poder de Deus na minha vida. Era deserto puro. Eu passei um deserto de pelo menos 3 anos, mais ou menos 3 anos, me recordo bem. Na verdade, o que Deus estava forjando em mim era a capacidade de não ouvir absolutamente nada para mim, mas continuar firme naquilo que Ele me disse há 1 ano atrás. Meus irmãos, Deus quer gerar estrutura em nós. Se você consegue viver só se você ouvir a voz de Deus sempre, eu convido você a observar, ler a história de Abraão. E você vai perceber que o registro da história bíblica diz que Deus falou hoje, e ele se manteve talvez por 10 anos até ouvir a voz de Deus de novo. Você precisa alcançar a estrutura para entender que Deus te chamou para fazer uma obra, e não importa se faz 2 anos que Ele falou isso. Para Deus, Ele mantém o que Ele falou com você. O grande problema é que nós não conseguimos manter-nos de acordo com o que ouvimos. Meu irmão, peça para Deus relembrar a você as promessas dEle. Mas se Ele não falar ao seu coração, você permanece firme. Então, você pode não ter sentido nada, mas não é pelo sentir, é pela fé. E então o texto diz, versículo 11, versículo 10 de novo, por gentileza. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, repita bem forte, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Meu Deus, meu Deus. Meus irmãos, aqui está a orientação que você talvez estava esperando em Deus. Por que você tropeça tanto? Porque você precisa compreender que a vida cristã é uma caminhada que vai se progredindo de experiência com Deus em experiência, de fé em fé, genuinamente firmado, a confirmar a vocação e a eleição de vocês, conforme Pedro está dizendo, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira, verso 11, diga bem forte, pois desta maneira
é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino, aleluia, a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Como assim dessa maneira? Nessa caminhada você vai ser levado a experiências maravilhosas. O que eu chamo de experiências maravilhosas? Aonde você for, Deus quer realizar algo. Existem pessoas para receber uma oração, e através daquela oração, às vezes, uma dor de cabeça vai passar. E aí, quando a dor de cabeça passar, instantaneamente você deve pregar o Evangelho. Você sabia que é muito importante você saber isso? Os milagres, principalmente os milagres, eles vão acontecer, e esse milagre que aconteceu deve ser uma oportunidade para declarar que esse Deus vivo que realiza hoje, Ele ama você, e agora você vai ouvir o Evangelho. E que autoridade depois de uma experiência dessa? Amém, queridos? Falo sobre a pregação àqueles que não conhecem. Muito bem. O versículo 18 de Apocalipse, volte agora para o Apocalipse, como eu já vi aí com vocês. Agora, finalmente, o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Veja bem, o Senhor diz, eu te aconselho que você compre de mim. Irmãos, o texto é rico, porque ele diz o que é que nós temos que fazer. Riqueza de verdade é aquela que procede de Deus. Diga amém. E aí eu quero recordar a você alguns trechos da Escritura. Nós não vamos abrir para ler, eu quero só citar rapidamente. Você sabe que aqueles que guardam riqueza com Deus, em resumo, são pessoas convictas da fé. Pessoas que não têm o seu coração nos bens que têm, como Laodiceia tinha. Pessoas que têm o entendimento de que olhar para as bem-aventuranças é olhar para a atitude do coração dela. E essa é a maior riqueza que ela tem. Reconhecer todos os dias que vive em Deus e que de Deus não arreda o pé. Em Cristo Jesus eu estou posicionado. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo e eu entendo a minha posição. Quem está vivendo na genuína fé, está vivendo na riqueza do Evangelho que desceu do céu, em Cristo Jesus. Essa riqueza, a nossa fé, é o que deve ser levado adiante no dia a dia. Qual era a visão de Laodiceia? Eles estavam influenciados pela cidade. Irmãos, Laodiceia não tem uma repreensão do Senhor relacionada à idolatria. Laodiceia era idólatra como todas as cidades daquela região. Mas a igreja estava tão fria, no sentido de não obedecer, estava tão sem influenciar o lugar, que terminou influenciada. Que é bem típico, né? Crentes que não estão na atitude da influência, passam a ser influenciados. Eu não aconselho, irmãos, não aconselho um crente ir para determinados ambientes se ele não for cheio do Espírito Santo. Não aconselho. Pastor, eu tenho muitos amigos no meu colégio, na minha universidade, e eu tenho muitos amigos. Tudo bem, que bom, muito bom que você tenha muitos amigos. Mas você tem que lembrar que você tem que ser cheio do Espírito Santo, senão você tende a ser influenciado pelas outras pessoas. Nós fomos chamados para influenciar com a obra de Deus que aconteceu em nós. Conforme eu dizia hoje de manhã, né? Uma vez uma pessoa disse, pastor e tal, eu estava lá fazendo isso e não deu certo aquilo que eu estava fazendo. Eu digo, irmãos, a grande diferença é que nós queremos, às vezes, expulsar os demônios como Jesus expulsava, mas nós não temos buscado a Deus como Jesus buscava e não temos o compromisso que Jesus disse que deveríamos ter. Então, por quê? Porque nós queremos tudo rápido, tudo fácil e sem nenhum ônus, só com bônus. Isso não existe na fé cristã.
Não existe. Você quer conhecer a Deus, irmão? Você tem que passar a orar pela madrugada. Você quer ter experiência com Deus? O que está escrito é lei para você, autoridade para você, não tem historinha. Você quer conhecer a Deus? Pare de ficar dizendo que Deus tem que te convencer disso ou daquilo. Deus não tem que convencer você. Você já disse a Ele, quando aceitou a Ele em Cristo Jesus, que você não manda em você, que você não existe mais como pessoa. Você nasceu de novo e, tendo nascido, você é filho, e filho obedece o Pai. Então, eu nem abri a Bíblia. Pegue sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, tem só o celular aí, levante o celular também. Vai lá, vamos. Levante aí, meu irmão, em nome de Jesus. Olha só. Você vai passar a pegar essa Bíblia, sem abrir, você já diz amém. Sem abrir a Bíblia, você já diz amém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que significa isso? Seja qual for a palavra que Deus tem para você, você nem sabe qual é, mas você já diz amém antes de ouvir. Diga, eu recebo. Qual é o grande problema? Nós temos pessoas que Deus tem que explicar, e Ele quer que Deus se sente, Senhor, agora não. E aí a pessoa se enche, porque eu sou amado do Pai, Ele vai ter paciência comigo. Meu irmão, quero dizer que nesse momento tem milhares de pessoas indo para o inferno, morrendo. E a igreja de Deus tem a solução, que é o evangelho da graça. Portanto, pare de ser duro de coração. Pare de ser uma pessoa que se sente autossuficiente. Você não é nada, você não sabe nada. Tudo que você é foi dado por Deus, constituído por Deus. Você não trouxe nada. Portanto, o texto bíblico nos ensina muito. E aí o texto diz no verso 18: aconselho-te que compres. Só há uma forma de comprar. É sendo firme na fé. Os que estão em Deus acumulam riqueza no céu. E isso é comprar da parte do Senhor. E comprar da parte do Senhor ouro refinado no fogo. O ouro que o Senhor tem para te dar não tem sujeira nenhuma, escória, como diz no uso das pessoas que trabalham o ouro. Eles aquecem o ouro de forma tal a toda a sujeira subir, e então ela é retirada, e aquele ouro é ouro puro, finíssimo. Segue o texto dizendo: ouro, para que eu aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças, e roupas brancas para vestir-se, para que a vergonha da tua nudez não seja revelada, e colírio para ungir os olhos, para que você possa ver. Irmãos, Jesus aqui está batendo em duas fortes colunas de Laodiceia. Posso dizer, duas fortes colunas financeiras de Laodiceia. Laodiceia, no primeiro dia que nós ministramos, nós falamos sobre a cidade que era a única cidade que detinha um potencial de exportação de lã negra. Lã negra, não tingida, lã natural. Esta só podia ser encontrada em Laodiceia. Eu não consegui descobrir por que só eles detinham isso, mas eles tinham muito recurso, muito da sua riqueza se dava a eles serem os únicos capazes de entregar lã negra para o comércio. E isso era tão forte que você vai encontrar estudiosos registrando que em Laodiceia, quem tinha esse potencial financeiro só andava de preto. Você vai encontrar pelo menos um, que eu considerei um dos mais profundos. Aliás, irmãos, eu estou trazendo para os irmãos aqui, fruto desse autor que tem, pelo menos do Novo Testamento, quase todos os livros de estudo do texto, e eu tenho ficado maravilhado com esse autor americano. Mas, basicamente,
havia uma moda e que demonstrava potencial financeiro e, portanto, quem se vestisse de preto estava na moda de Laodiceia. E aí Jesus, quando aparece para a igreja, diz: olha, larga isso, joga isso fora. Você quer estar na moda do céu? Você abre mão dessa história aí. E fique sabendo que diante de mim só com vestes brancas. E aí, irmãos, você sabe, há muito material aí, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 9, onde o Daniel recebe uma visão e olha só o que ele vê. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e os anciãos de dias, um ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve. E aí segue o texto falando de sua beleza, mas a ênfase na veste branca. O próprio texto de Apocalipse vai mostrar que as almas dos salvos estavam diante de Deus, e todos eles com vestes brancas. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 17, na transfiguração, ele é transfigurado quando a presença de Deus vem e ele recebe a visita do próprio Deus e também de Elias e Moisés. E a Bíblia diz que suas vestes se tornaram brancas como a lã, brancas como alvas, como uma veste que nenhum outro lavandeiro, que é o termo dado para os que trabalhavam o tingimento dos tecidos ou a qualidade da lã utilizada para encontrar a capacidade do branco. Ninguém na terra era capaz de produzir uma veste tão branca como aquela que Jesus estava. Naquele momento, irmãos, quando a glória de Deus vem, a realidade da fé aparece. E ali fora revelado a realidade espiritual de Jesus. Quando Jesus andava pelas ruas da Judéia, de Jerusalém, de Samaria, ele estava de vestes brancas. O texto diz que quando os endemoniados chegavam, logo o reconheciam. Tu és o Filho de Deus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste para viestes para nos perdermos, ou seja, o Senhor veio para nos julgar e definir o fim. Ali você vê que os capetas são tudo bando de burrão. Porque eles olharam Jesus e disseram: já é? Já vai ser agora? O Senhor veio para nos julgar. E aí fica um ou outro, né, irmãos? Você encontra às vezes as pessoas valorizando o diabo. Pastor, lá em casa tem uma opressão. Digo: meu irmão, se tem uma opressão, você tem que repreender. Ah, mas eu já repreendi, não aconteceu nada. Então você pode estar vendo a realidade da sua vida. Deus revelou. E se Deus revelou, se arrependa. Se tem uma pergunta que Deus vai querer responder para você rápido, correndo, com todo respeito, é se você está ou não em pecado. Sua vida está ou não fora do esquadro, vestindo preto. Você está lá, Odisseia pura. Deus quer responder essa pergunta, irmãos. Pense numa pergunta que Deus vai querer responder rápido: Senhor, o que há com a minha vida? Eu estou em pecado? E aí, irmãos, tem muito pecado do nosso tempo que tem que ser revelado. Você sabe que tem é muito. Pecados que muitos dizem que não é pecado. Está cheio. E Deus vai orientar você, Deus vai falar ao seu coração. Deus vai dirigir todas as coisas. Tem coisas que Deus não vai falar porque Ele já falou. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu sonhei com um capeta correndo atrás de mim. Aí eu digo: mas como assim? Aí eu ouvi aquela conversa. Eu já tinha, no passado, tinha dado umas puxadas de orelha, rodado para cima. E aí eu disse: mas e aí, meu irmão? Não, pastor, eu vim aqui para o senhor me dizer o que o senhor acha. Deve ser. Aí eu digo: rapaz, eu vou perguntar para você, e você me diga o que é. Só você sabe se isso tem a ver com o Senhor. Você acha que tem a ver com o Senhor o que aconteceu? Pastor, não foi um sonho sem futuro, não. Não foi um sonho sem futuro, não teve nada a ver com.
Aquilo era algo de Deus. Um capeta correndo atrás de você? Capeta correndo atrás de mim. Aí eu disse, ó, não vou responder nada para você, eu quero que você fale. Você interpretou o quê? Ah, que tem alguma coisa que eu tenho que... Aliás, respondeu logo de cara, eu não sei, né? O que é. Aí eu perguntei, você tem certeza de que você não sabe? Diga para mim, eu não sei. Travou. Digo, fala para mim. Tu sabe, né? O que é, né? Baixou a cabeça. Eu sei, pastor. O que é? Aí relatou todas aquelas coisas que havíamos conversado no passado, que havia praticamente anos, quase um ano inteiro ou mais, que a pessoa não tinha consertado. Irmãos, tem tanta coisa que as pessoas, no decorrer dos anos, me procuraram já e disseram, pastor, isso assim, desse jeito. Ô, meu irmão, isso aí é desse jeito, assim, assado, dessa forma, está escrito assim. Aí a pessoa ouve como uma opinião. Irmãos, eu falo com convicção, porque o que eu falo é da Escritura. Eu não tenho sabedoria para dar para você não, meu filho. Eu de mim mesmo não tenho nada para te dar, mas falo com convicção da Escritura Sagrada. Toda pessoa que está em pecado sabe que está em pecado. Ela sabe. Não tem essa história que Deus vai ter que falar com você. Ele já falou. E está aí na sua mão as palavras dele. Quantas vezes você já leu a Escritura, Deus falou com você, você achou que era uma coincidência. E se Deus já falou, irmãos, há pessoas que Deus já falou hoje, falou amanhã, e daqui a 6 meses a pessoa ainda está do mesmo jeito. E eu quero nessa noite dizer para você, você deve comprar de Deus vestes brancas, porque quando ele começa, ele diz ouro refinado, e depois ele diz não só o ouro, mas também vestes. Só Deus pode trocar as tuas vestes, só o Senhor. Como eu disse, Deus estava aqui batendo nos 3 pilares, eu disse 2, mas são 3, porque o primeiro é o ouro, a riqueza, símbolo de riqueza. O segundo, as vestes. Vocês que confiam no potencial da lã negra que vocês exportam, larga isso. Vocês que andam vestidos de preto, dizendo que vocês têm potencial financeiro e estão na moda, larga isso e abrace a proposta de Deus. A nossa ênfase são as vestes brancas, que serão reveladas na vinda do Senhor. E enquanto estamos aqui, serão vistas pelos homens por um coração cheio de amor e de servidão a Deus. Mas ele bate no terceiro pilar financeiro desses irmãos, que era compre colírio. O texto diz, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Meus irmãos, a riqueza de Laodiceia se dava porque Laodiceia era o único lugar que era referência e que tinha uma universidade, usando termos nossos, né? Termos do nosso tempo, uma universidade que os estudantes estudavam medicina. E a especialidade deles era a capacidade de não só terem entendimento das enfermidades que compunham ali a possibilidade dos olhos, mas também de lá saía um colírio que nenhum outro lugar poderia destilar. Talvez por causa da capacidade das águas que havia nela, talvez por causa daquela água aquecida que saía ou que chegava na cidade, nós já falamos isso no começo, mas eles tinham também uma pomada especial, não só o colírio, mas uma pomada que servia para curar enfermidades nos olhos. O que Deus estava dizendo é, vocês que confiam nesse potencial todo, vocês se sentem diante de todos, vocês acham que tem a solução, irmãos, Universidade de Medicina com essa capacidade, você não vê em todas as igrejas, em todas as cidades, somente Laodiceia tinha esse potencial. E você sabe onde rola saúde, rola muito dinheiro, isso não é de hoje. Então,
Deus estava dizendo: tudo que vocês confiam é zero. Vocês têm que olhar para mim e receber de mim a capacidade para enxergar. Vocês dão solução para as doenças, vocês são símbolo de cura das enfermidades dos olhos, mas eu é que vou dar a vocês a capacidade de enxergar. Meus irmãos, o texto está dizendo: não confie em nada que parte de você mesmo. Não coloque a sua vida em suas coisas e em sua capacidade, mas coloque toda ela em receber da parte de Deus a riqueza genuína, a vestimenta certa e a visão para enxergar todas as coisas. Em nome de Jesus, o Senhor Deus abra os teus olhos nessa noite e Ele ministre ao teu coração que você precisa começar do zero de novo, mas começar certo. Fique de pé no seu lugar e eu quero orar com você. Primeiro, se você está aqui hoje à noite e o Senhor Deus tocou o seu coração e você sentiu Ele chamar você para segui-lo, você foi tocado no seu coração para ter um encontro com o Senhor, Deus já tem falado com você. Eu quero orar com você nesta hora, orando para que você receba Cristo em seu coração. Mas a igreja, você, servo de Deus, que já fez essa oração há muito tempo, ou recentemente, o Senhor Deus espera de você que você esteja totalmente confiante nele. Rico sou de Deus, porque tenho recebido dele a fé genuína, tenho sido firmado em Deus, e eu estou com as minhas vestes brancas pela graça e a misericórdia do Senhor. Eu terei ampla visão. E você, meu irmão, eu estou falando da capacidade de chegar num lugar e você ver todas as coisas. Você sabia que um crente ungido, ele chega no lugar e ele percebe tudo que acontece, todas as coisas que acontecem? Você precisa disso, porque isso vai definir a sua oração, vai definir a sua pregação, vai definir o seu posicionamento diante das pessoas. Meus irmãos, quantas vezes eu já tive pessoas chegando para mim contando uma história triste, e eu ria ouvindo a história. Eu me lembro de uma, a pessoa disse: pastor, você está rindo de quê? Eu estou rindo porque Deus vai fazer um milagre extraordinário. Porque tudo isso aí que você está chorando agora não é nada. A alegria que vem depois é que há ênfase. Agora, visão do que Deus está dando, o que Deus está fazendo, só quem tem vestes brancas, só quem vê a riqueza do céu pode receber. Meu irmão, não está em primeiro lugar a visão, a cura dos olhos, mas está em primeiro lugar a genuína riqueza que é a fé, que foi gerada na cruz do Calvário. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, mas tem que ser do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Então se submeta. Você, igreja, você se submeta. Se submeta. Os dias estão se findando. O nosso Deus está por vir sobre a terra definitivamente. E é claro, nós temos muito trabalho para fazer. Eu me lembro, irmãos, do tempo que eu ouvia as pessoas dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, eu fico lembrando assim, que parecia que era uma capacidade de ficar sentado. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, arregaçando as mangas e trabalhando muito para a glória de Deus, levantando clamor, orando, pregando, se preparando, lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia aí por quê, meu irmão? Porque eu estou me preparando para a obra do ministério. Você está orando aí de madrugada por quê? Porque eu tenho muitos desafios para colocar diante de Deus, que Ele mesmo trouxe ao meu coração. Meu irmão, ora vem, Senhor Jesus, mas com a igreja trabalhando intensamente, com as vestes brancas, com a riqueza genuína e a visão além dos muros. Fecha os teus olhos. E se você deseja hoje entregar a sua vida a Cristo, repita comigo essa oração assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus.
Dai-me o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu me arrependo, em nome de Jesus, e te recebo como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. De olhos fechados como estamos, em oração. Enquanto isso a igreja está orando. Se você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, você deseja declarar isso publicamente hoje. O que aconteceu aí em oculto, só você e Deus tocou o seu coração e você o recebeu. Se você deseja dizer publicamente que você é de Cristo, você entregou sua vida a Jesus, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém? Você que entregou sua vida a Jesus nessa noite, levante bem alto a sua mão para que eu possa ver. Se você estiver sentado, fique de pé e eu quero ver a sua mão erguida. Alguém nessa noite? Glória a Deus. Se você levantou a sua mão, você pode vir à frente, declarando isso agora em nome de Jesus. Senhor Deus, tocou o seu coração, sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. De mãos erguidas, toda a igreja. Meu Pai, eu te peço agora os céus abertos sobre os irmãos. Seja a janela do céu aberta agora, e dos céus os teus anjos. Meu Pai, seja agora o poder do Espírito liberado, na autoridade do nome de Jesus. A unção do Espírito agora seja sobre esse teu filho, restaurando a fé e a riqueza dela, restaurando as vestes brancas, mediante o perdão dos pecados, e retirando toda a cegueira espiritual. Seja agora o colírio do Senhor colocado em teus olhos, e você tem agora a sua ampla visão recebida. Seja recebida agora, seja ministrada agora, ampla visão, visão espiritual, valorizando a partir de hoje as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor tem ministrado na minha vida, seja assim sobre o teu povo, muito mais multiplicadamente. Seja essas mãos erguidas agora, repletas, seja cheia agora, seja cheio do Espírito, seja a boca agora cheia com a tua palavra, seja ministérios renovados, restaurados, todas as coisas novas em nome de Jesus. Nós oramos assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.